Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, tudo bom? Bom dia a todos que estão aí. Tudo ótimo, graças a Deus. Ministro, eu gostaria de saber do senhor sobre essa bomba do USAID, que eu acho que é a bomba do momento por vários motivos de interferência direta dos Estados Unidos em conjunto. Parece que isso daí tem uma articulação de outros departamentos também do Estado americano. Parece que tudo isso estava agindo de maneira coordenada. Isso daí é consistente, ministro? Olha, Marco Antônio, eu acho que isso é parte de uma história muito tenebrosa, mas não é toda a história, né? Eu acho que a gente tem que ir aproveitando, inclusive, essas revelações que estão surgindo para entender todo o quadro de influências externas que possam ter determinado aí resultados eleitorais no Brasil. Mas a gente tem que ir com cuidado, porque eu acho que o USAID, por mais que ela tenha aparentemente tido um papel muito grande em vários países, além do Brasil, e no Brasil inclusive, eu acho que ela não é uma força determinante, ela não tinha como ser uma força determinante do jeito que está se falando, né? Eu acho que não é a USAID que criou a juristocracia brasileira, né? Não é a USAID que criou o Centrão, não é a USAID que criou a ideia da aliança Centrão-Militar, não é a USAID que colocou o Centrão dentro do governo a partir de 2021, lá no governo Bolsonaro, né? Não foi a USAID não é a USAID que apoiou o Alcolumbre agora na eleição para o Senado, né? E, entre outras coisas. Então, de repente, assim, acho que a gente não pode, a gente que está querendo entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e inclusive, né, aproveitar essa onda Trump para, né, quem sabe, ter uma esperança de mudança no Brasil. Eu acho que a gente não pode, então, de repente, olha só, então, o USAID é a explicação de tudo, né? E então, agora, se acabar o USAID, o Donald Trump fechar esse negócio, acabaram os problemas do Brasil, do ponto de vista da direita, obviamente, né? E não é o caso, né? Não é o caso. Mas vamos ver o que acontece, vamos ver quais são os desdobramentos, a gente tem que ver exatamente quais são as linhas, espero que se revele isso, né? Quais são as linhas realmente de financiamento e de apoio para quem, né? Para que entidades e para que pessoas dentro dessas entidades, né? Mas, voltando com não foi a USAID que, não foi a USAID que transformou as principais emissoras de TV e de comunicação brasileiras em instrumentos, primeiro contra o governo Bolsonaro e agora do regime Lula, né? E assim por diante. Agora, uma coisa importante também do meu ponto de vista, com a experiência que eu tive no governo, é como vai ficando claro a dificuldade de você fazer uma política diferente, uma política externa diferente, especificamente, né? Quando ela é inserida dentro de um deep state, como o deep state americano. Os Estados Unidos, no primeiro governo Trump, não conseguiram domesticar isso, né? E agora estão revelando nesse segundo governo Trump, né? Imagina nós, né, no Brasil, sem esses instrumentos de investigação e tal que os Estados Unidos têm, imagina a pululância aí do deep state contra, né, especificamente a política externa que a gente fazia no Itamaraty. Perfeito, ministro. Esther, tem uma pergunta para o ministro Ernesto Araújo? Oi, ministro, tudo bem? Eu lembro que a última vez que a gente se falou, eu perguntei sobre essa questão beligerante, né? Se o Trump dessa vez ele ia ser mais duro do que no primeiro mandato, e aí eu acho que agora ficou bem claro de que ele, né, realmente dessa vez não tá para brincadeira. Eu até fiz um post falando que tudo aquilo que acusaram ele de fazer no primeiro mandato que ele não fez, ele agora tá ensejando que, não, agora vocês vão ter razão, agora eu vou fazer tudo aquilo que vocês me acusaram que eu não havia feito. A minha dúvida agora está sendo o seguinte: os setores, né, do Deep State estão começando a reagir. Você acha que eles vão endurecer muito mais essa reação, ou que eles não vão ter meios de reagir, já que o Trump ele tem ali maioria nas duas casas e ele tem uma maioria, né, no Supremo americano? Mas ainda assim a gente sabe que tem uma série de promotores ali que foram financiados pelos Soros, e você está observando que vai ter alguma reação mais dura para que o Trump, para tentar brecar o Trump, ou você acha que eles não vão conseguir essa brecagem? Vai ter uma reação mais dura também, Esther, eu acho que sim.
vai ter uma reação mais dura. Eu tinha acabado de ver, não sei se vocês já viram, um vídeo que saiu daquele James O'Keefe, né, que faz, assim, a empresa dele lá faz vídeos, assim, gravando as pessoas sem as pessoas saberem, né? Então ele soltou um vídeo de um funcionário do Departamento de Segurança Interna, né, o Homeland Security, agora desses dias, dizendo que, olha, a gente tem meios de driblar o que um secretário, ou seja, um ministro quer, né? Ele dá as prioridades, mas a gente ali embaixo a gente interpreta as prioridades, manda para um lado, manda para o outro, né? Então eu acho que eles estão talvez trabalhando mais nessa linha, o Deep State, mais na linha de, ok, tal, vamos mudar, mas aí não muda nada e dribla as orientações, e em vez de uma oposição aberta, né? De uma reação aberta e direta, né? Deve ser mais uma questão indireta. Novamente, eu me lembro muito, né, de alegações que houve aí de sabotagem interna dentro do Itamaraty, surgiram já depois da minha gestão, mas infelizmente a gestão posterior não foi investigar isso, né? Se dizia que diplomatas brasileiros não cumpriam instruções e, enfim, sabotavam instruções, né, do tempo do governo Bolsonaro, o que basicamente é a mesma coisa, né, que o Homeland Security então estaria fazendo. Mas eu acho que assim, o Trump está visivelmente disposto a ir a fundo, como eu disse, ele não está respeitando assim, barreiras de papel, né? Não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. Sim, ele vai mexer, eu acho que em tudo que precisar, junto aí com o Elon Musk, né, que está lá para isso, né, para acabar com o Deep State, nesse departamento novo que foi criado para o Elon Musk. Então, eu acho que ele vai vir, parece que ele quer acabar com o Departamento de Educação, que não existia até 1979, né, nos Estados Unidos, coisas que eram consideradas, tá bom, é ruim, mas não dá para mexer. Então, com o Trump, assim, a gente já viu que não tem esse negócio de não dá para mexer, né, não, é arte do possível, temos que fazer o que dá, não tem isso. Perfeito. Wagner, tem uma pergunta para o ministro? Claro. Ministro, indo um pouco mais na linha da interferência externa nas nossas eleições, assim como para a imprensa, a velha imprensa, e para a esquerda de forma geral, seria impossível uma figura como o Bolsonaro vencer uma eleição se não fosse pelas fake news do WhatsApp. O que eu percebo, e eu acredito que a maior parte da direita também, é que, em contrapartida, parece impossível um pinguço condenado, corrupto, responsável pelos maiores esquemas de corrupção do país, ter sido eleito sem nenhum apoio popular visível, e a gente está vendo que a popularidade dele realmente está derretida, com a esquerda, no geral, perdendo nas eleições, tanto na que o Lula foi eleito, quanto nessas últimas, que eles realmente saíram muito mal. Então, a gente entende que o Bolsonaro tinha uma rejeição muito grande, até porque, como o senhor bem disse, a imprensa ficou atacando ele o tempo inteiro enquanto tentava levantar de novo Lula. Mas isso por si só não tem também um dedo, não necessariamente só da USAID, mas como o Michael Benz falou, né, tem todo um tribunal de censura que desde 2016, na primeira eleição do Trump, já foi implementado. Muitos desses veículos que fazem campanha contra todos os políticos de direita e a favor dos políticos de esquerda também não estariam recebendo financiamento. É claro que a gente tem aqui no Brasil o problema do centrão. A gente precisa eleger mais políticos de direita ideológicos para conseguir diminuir esse problema. Já estamos, pelo menos, nos livrando bastante da esquerda, mas o centrão ainda é um problema. Porém, a gente está lidando com forças externas muito poderosas, né? E o que o senhor vê daí? O Trump identifica isso também, né? No primeiro mandato ele poderia não entender muito bem, mas agora ele está vindo enfrentar esse sistema. Com esse enfrentamento, a gente tem 2 anos até a nossa próxima eleição. Será que essa máquina que dá tanto suporte à esquerda no Brasil pode desidratar muito ao ponto de ser uma diferença significativa nas nossas próximas eleições? Pode, Wagner. Agora, isso realmente foi o caso, eu acho, né? Recentemente. Não estou dizendo que o SAID, o ZAID não tenha tido influência, né? Pode, claro, porque eles continuam dispondo, quer dizer, os setores aí, fundo antidemocráticos, né, americanos, ligados ao Partido Democrata, coincidentemente, continuam tendo, né, suas maneiras de atuar e vão sempre atuar em favor do lado simpático a eles,
né, que é, no caso, a esquerda no Brasil e o sistema corrupto no Brasil, né? Isso tudo chama atenção para o conceito de globalismo, do jeito que eu desenvolvo esse conceito, né, na Academia Folha Política, que eu tenho aí, onde tem meu curso e tal, que é o seguinte: o globalismo tem a componente que normalmente a gente chama de globalismo, que é, então, as ideologias woke, o Great Reset, o multilateralismo e tudo isso, mas o projeto totalitário China-Rússia faz parte igualmente do globalismo, assim como o projeto criminoso, né, do Foro de São Paulo faz parte igualmente do globalismo. E esses três, eles sempre atuam em conjunto, né? Não necessariamente coordenadamente, mas eles sempre avançam no mesmo sentido, né? Nunca um atrapalha o outro e quase sempre um ajuda o outro, né? Então, o que a gente está vendo é o braço, né, desse pilar, digamos, Great Reset, woke, né? O Zaid trabalhava basicamente nessa pauta, né? Esse braço, atuando no Brasil e em outros lugares, né? Mas a gente não pode esquecer que existem os outros braços, o crime organizado e o projeto totalitário China-Rússia, sobretudo, e a influência chinesa e russa desse projeto totalitário no Brasil, né? Então, minha preocupação é assim, então, o Zaid está interferindo? Sim. Então, vamos então atacar os Estados Unidos é que são um problema, né? E fica de fora a Rússia, a China, que estão exercendo uma influência absolutamente nefasta no Brasil, inclusive na direita brasileira, né? Então, isso é um receio que eu tenho. Agora, então, o Zaid vira o alvo e as pessoas começam a achar que a Rússia está ótima e tal, a influência russa é muito bom, são os conservadores lá, né? E que a gente conhece esse discurso. De modo que isso tudo, infelizmente, né, o sistema político brasileiro está totalmente vulnerável a todas essas influências, né? Uma casa da mãe Joana, Brasil, assim, nosso sistema político pagou, levou, né? Você chegou, você compra o apoio que você quer, né? E isso, então, aparentemente através da USAID, mas temos que ver, e aí teria que ser os brasileiros a investigar, né? Porque a China não vai investigar, o governo chinês não vai investigar a ação de influência da China, como o Trump está investigando a ação de influência de uma agência americana, né? Muito menos a Rússia e tal. Então temos que cuidar de todo esse espectro de influências, todo esse arco ideológico que vai do Foro de São Paulo até a Rússia e a China, passando pelo Great Reset e tudo isso. Tá sem som, eu acho. Perdão, agora foi. Ministro, eu tenho uma pergunta ainda sobre a questão que eles estão chamando de guerra tarifária, que eles estão colocando o Trump como vilão. E esse eu acho um ponto bem legal, porque tá muito interessante ver a postura da turma da Globo, porque tá tudo acontecendo numa velocidade muito rápida. Então a Globo vem com aquela enxurrada de crítica, como eles estão. É muito interessante isso. A Globo ainda faz a campanha difamatória e o ataque, o assassinato de reputações, na velocidade analógica, parece. É que eles têm muita força, então eles chegam em muitos lares. Mas é interessante ver que até isso eles não têm, eles estão batendo cabeça. A posição aqui do Chakra, Guga Chakra, na Globo News sobre a relação entre Estados Unidos e México. Eu queria colocar para vocês. Primeiro, existe uma singularidade no caso do México. O México é um país muito mais importante para os Estados Unidos, o que é quase totalidade das outras nações do mundo, devido à fronteira entre as duas nações, o impacto que tem no movimento migratório em direção aos Estados Unidos, a questão do tráfico de drogas e, acima de tudo, na economia. Muitos dos produtos vendidos nos Estados Unidos, seja comida, sejam produtos industriais, vêm do México. Então, os Estados Unidos dependem bastante do México. E, ao mesmo tempo, o México depende muito dos Estados Unidos. Isso é um consenso dentro do México. O México não quer briga com os norte-americanos. E o Trump está fazendo isso de um jeito completamente heterodoxo. Ele está usando a tarifa para implementar políticas públicas do próprio país interessado, no caso Canadá e México, de melhora na fiscalização das fronteiras. Isso não é uma prática comum nas relações exteriores, né, ministro? Olha, não é uma prática comum do ponto de vista dos Estados Unidos e de países ocidentais democráticos de um modo geral. E esse vinha sendo o grande problema e o diferencial contra o Ocidente democrático na sua competição
pelo futuro do mundo com o bloco totalitário. Porque os totalitários, a China, por exemplo, usa todos os instrumentos de poder em conjunto numa estratégia única, né? Então, eles usam a pressão comercial para obter vantagens tecnológicas, usam a pressão tecnológica para obter vantagens militares, usam a pressão econômica para obter geopolíticas e assim por diante, né? Então, aquele mantra de que a China só quer fazer negócios é exatamente o contrário, né? A China usa negócios para um projeto global. O que acontecia nos Estados Unidos, né? Cada área é tratada separadamente, né? Então, o comércio é só comércio, né? Questão de segurança na fronteira é só questão de segurança na fronteira. A questão da ideologia woke, por exemplo, né? Isso aqui é só uma questão de educação ou cultura, né? Na área cultural, por exemplo. Não, o Trump está juntando tudo e fazendo tudo um instrumento para o projeto que ele tem. Então, jogando o mesmo jogo que os totalitários estavam jogando, estavam ganhando. Os totalitários estavam ganhando por causa disso, porque jogavam um jogo só, com todas as peças, e o Ocidente jogava joguinhos separados. Então, isso é que o Trump está fazendo. Quer dizer, ele tem, por exemplo, o objetivo de recuperar o Canal do Panamá, o controle do Canal do Panamá, que estava passando para a mão da China. Na eventualidade de um conflito, a China bloquearia o Canal do Panamá para a passagem de comércio e de navios de guerra americanos que precisam usar o Panamá para poder atuar nos dois oceanos. Então ele vai com pressão comercial, pressões financeiras em cima do Panamá, né? E o Panamá já basicamente indicou que vai fazer o que os Estados Unidos estão pedindo, né? Devolver o Canal do Panamá, tirar a China e devolver o Canal do Panamá para os Estados Unidos. Então, se fosse em outras épocas, né, isso aí teria sido assim, uma negociação puramente ali de logística, né, ou política com o Panamá. Mas não pode entrar o comércio, né? Agora, quando coloca o comércio, aí, sim, a coisa muda. É um dos principais instrumentos que o Trump tem, né? Isso é que está sendo heterodoxo e novo, e isso é que está dando poder a essa agenda do Trump, que ele não se deixa... ele derrubou, como eu falei, essas barreiras de papel, para usar esse termo, né? São barreiras que não existem entre os setores, né? Mas eram aceitos, esses biombos, né, que existiam aí entre diferentes áreas, ele está atuando com tudo. Então isso vai fazer uma diferença, está fazendo diferença no México, na relação com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Panamá, como já falei, vai fazer diferença com a Venezuela e talvez faça diferença com o Brasil também. Muito bom. Esther, você tinha uma pergunta? Acho que a Esther... Eu só queria saber se, por um acaso, né? Eu pesquisei e eu não achei, por isso que eu vou te perguntar, ministro. Você tem conhecimento sobre a agenda da tutela do Hugo Carvajal nos Estados Unidos? Se tem mais alguma coisa que vai acontecer num futuro breve? Porque me parece que a luta do Donald Trump sobre o México tem a ver com os cartéis, né? E os Estados Unidos está com a tutela do Carvajal, que relatou, né, em determinado momento, se não me engano, foi 2023, sobre o financiamento, né, da Venezuela a partir dos cartéis para os políticos de esquerda latino-americanos, tais como Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou nominalmente. Você tem conhecimento de como está esse processo nos Estados Unidos? Tem alguma relação próxima? Pode ter novidade aí, né? Se o Trump quiser mesmo meter a mão no deep state, ele vai tornar isso público e não vai demorar tanto assim. Ótimo. Eu não tenho conhecimento muito em detalhe, Esther. Eu vi uma especulação, que eu não sei se tem total procedência, de que, né, proximamente, uma questão de semanas, estaria sendo revelada uma lista de autoridades latino-americanas, né, que estariam numa delação do Hugo Carvajal como autoridades que teriam, né, recebido algum tipo de apoio ilegal a partir da Venezuela ou algo assim, né? Mas não sei se isso procede totalmente. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que tem que ver com o Carvajal, porque o Carvajal ele é um agente de inteligência e de contra-inteligência, enfim, é um agente dessa área, né? Portanto, é um agente muito especializado em desinformação e tal. Então, é preciso ver assim, o que ele vai colocar e o que ele não vai colocar, se realmente as coisas... Talvez seja um dos aspectos aí do atraso nesse tema, de sair uma delação do Carvajal, talvez uma checagem, né? Porque é um tipo de pessoa que você, se ele disser A, geralmente vai ser B, né? Então tem que ver se realmente é A e assim por diante. Mas
O fato é que, eu acho que agora com o Trump eles vão usar também esse instrumento das delações de criminosos que estão presos nos Estados Unidos para ver até onde isso vai em países latino-americanos, né? Lembre que havia um outro potencial delator, que era o Alex Saab, que foi preso em Cabo Verde, foi deportado de Cabo Verde para os Estados Unidos, e o Biden fez a gentileza, né, de trocar o Alex Saab por reféns americanos, então perdeu uma fonte de informação importantíssima, né? Agora o Trump conseguiu libertar 6 reféns americanos em troca simplesmente da força da sua posição, né? Sem ter que dar nenhum criminoso venezuelano em troca. Enfim, mas veja, eu sempre tenho lembrado, no decreto do Trump sobre os cartéis, um dos elementos que ele aponta na caracterização dos cartéis, que ele quer combater, é o seguinte: a infiltração dos cartéis em governos de todas as Américas, portanto, inclusive da América Latina. Então, isso faz parte ali da conceitualização desse decreto. Então, fica claro que o combate aos cartéis não é simplesmente expulsar os criminosos do trem de Aragua venezuelano que estão em território americano, né? São cartéis que ele diz, olha, tem apoio extra-regional, fica claro que é China e Rússia e Irã, talvez outros, mas também são cartéis que estão totalmente infiltrados na política de países latino-americanos, inclusive, né? Então, eu acho que todos os instrumentos que ele tiver para mostrar essa infiltração, para investigar essa infiltração e expor essa infiltração, ele vai utilizar. Então, vamos ver aí o timing. Acho que tem a ver com todo um trabalho de inteligência, desinteligência, contra-inteligência, mas acho que isso virá. Excelente, ministro. Muito bom. Queria agradecer demais o ministro por participar toda semana aqui do Show da Manhã, trazendo luz para a gente em várias questões relevantes do Brasil, dos Estados Unidos, da geopolítica. E lembrando que o ministro Ernesto Araújo tem uma plataforma chamada academiafolhapolitica.org. Então, quem entrar lá vai ter acesso a todos os cursos de formação. Tem curso para 30 anos lá. Você faz... Tem conteúdo para caramba. Então, sigam também o Ernesto Araújo nas redes sociais, Ernesto F. Araújo no X e ernesto.araújo.mre no Instagram. Obrigado, ministro. Obrigado pela participação aqui, sempre, toda semana. Muito obrigado, Marco Antônio, Sté, Wagner. Sempre uma alegria e sempre tem tema novo, né? Isso que tem sido bom. Obrigado por essa oportunidade.